Duda, explica por que a Nancy Pelosi resolveu sair dos Estados Unidos e visitar Taiwan, mesmo sabendo que essa não seria uma boa ideia, que isso ia causar um estranhamento grande com o governo chinês. Acho que essa é a pergunta que o Biden deve estar fazendo, né? Mas por que que ela foi para lá, né? É difícil responder assim, né? A Nancy ela já tem um histórico que já vem de muito tempo de condenar a ditadura chinesa. Ela já foi lá para a Praça da Paz Celestial e ergueu um cartaz ali sobre as vítimas dos protestos, né, na praça em 89. Então, ela já tem essa pegada há muito tempo. Agora, por que ir lá nesse momento, né? O cálculo aí pode ser um cálculo um pouco pessoal, tá? Quer dizer, em novembro a gente tem eleição legislativa nos Estados Unidos, os democratas, pelo que a gente vê nas pesquisas, vão perder a Câmara, devem perder o Senado, então vem uma bela derrota para os democratas no final do ano. Ela vai perder esse posto de presidente da Câmara e tinha um pouco no ar essa promessa de que eu vou lá e fazer alguma coisa, né, por Taiwan e pela democracia e tal. Agora, é uma baita de uma provocação para a China, né? O Biden sabe disso e o Biden até tentou se desvencilhar, aliás, tipo, assim, não tem nada a ver com isso, ela está indo sozinha, é uma decisão dela, né? E a China, como esperado, está reagindo, falando que aquilo é uma super provocação, né? Porque desde a semana passada tinha esse burburinho de que ela iria, né? E a China falou claramente, né? Ela usou até palavras bem fortes, né? Se houver essa visita, uma interferência em Taiwan, vocês vão se queimar, não é? Foi essa palavra que eles usaram, né? E se precisar a gente vai lutar até o fim, né? E vocês estão brincando com fogo. A China fez várias ameaças aí, realmente, para que isso não acontecesse. E realmente, assim, até os últimos momentos, não se sabia muito mesmo se ela ia para lá ou não, né? Um detalhe curioso dessa história é que tem um site chamado Flight Radar, em que quem assina ali consegue acompanhar os voos em tempo real, né? E o site caiu, porque tinha mais de 300 mil pessoas acompanhando O avião o da Nancy avião. Pelosi. Agora, a China reage assim, também por fatores da questão política interna da China, né? Qual que é a realidade da China? O Xi Jinping, no final do ano, vai ter o congresso do Partido Comunista e ele vai tentar um terceiro mandato para ficar mais 5 anos, né? Seria um terceiro mandato absolutamente inédito, não é? Inédito. Já teve, acho que muito tempo atrás, mas já há algumas décadas já tem ali um limite de 2 mandatos que não pode ser ultrapassado, né? E uma coisa muito sensível para o Partido Comunista é a questão da economia, né? Quer dizer, o Partido Comunista sabe que que a economia tem que crescer, porque isso garante a estabilidade do partido no futuro. E a China está no momento, a economia era para crescer 5,5%, essa era a meta, esse ano vai crescer só 4%, né? Então, isso é por causa desses lockdowns que estão acontecendo por causa da Covid, né? A China vacinou todo mundo com a mesma vacina e isso aparentemente não está sendo tão forte para conseguir conter aí a disseminação do vírus. Isso teve impacto na economia e isso preocupa, né? E o Xi, então, ele reage com todas essas frases de efeito, porque é uma maneira dele se fortalecer, né? Quer dizer, ele diz ali meio que para os chineses que os Estados Unidos agora estão apoiando a independência de Taiwan, né? E os chineses que cresceram escutando que Taiwan é uma província rebelde, que um dia vai se unificar, né? E que tem uma grande injustiça nessa história, e que os Estados Unidos mandam armas para lá, isso é um absurdo, né? Então, isso é uma maneira do Xi ganhar força às vésperas aí desse congresso que vai acontecer no final do ano, ainda a data incerta. E é uma história interessante, né? Curiosa, porque a China controlou Taiwan no final do século
em alguns momentos da história, né? Mas agora na história mais recente, vamos dizer assim, final do século XIX, mas ali na primeira década, né, do século XX, quando teve revolução na China, eles, ou melhor, antes disso, eles devolveram para o Japão, né, que também já tinha sido controlador ali. E isso ficou até depois da Revolução Comunista, em 49. Então, quer dizer, os taiwaneses dizem que porque a China nunca controlou Taiwan nos momentos em que a China realmente conseguiu definir internamente o seu poder, ele não é um país, não é uma propriedade da China, é um país independente, né? É um país totalmente independente, né, que não pode declarar oficialmente a sua independência porque é encrenca na certa, né? Mas isso aí, Graeb, é um pouco dessas mentiras diplomáticas que resolvem uma situação e aí vão se postergando, né? Outro exemplo que a gente tem, né, a capital de Israel, né? Todos os países aqui do Ocidente vão dizer que é Tel Aviv, né? Mas a capital de Israel é Jerusalém, né? Quer dizer, é lá onde estão todos, onde está lá a justiça, onde está o parlamento, onde está o executivo, tudo funciona lá, né? Mas assim, você cria um discurso que, bom, tudo bem, os israelenses não vão aceitar isso, mas fica aí essa pressão para que eles resolvam a situação e aceitem o Estado palestino. Na China é a mesma coisa, né? Tipo assim, olha, os Estados Unidos falaram, olha, a gente realmente entende que o governo do chinês é o governo de Pequim e vamos ter uma relação com Taiwan que não é uma relação oficial, né? É a tal diplomacia da ambiguidade, né? A ambiguidade, é isso? Eles tiraram a embaixada americana de lá, né? Quando acertaram esse princípio de uma só China, e a coisa fica assim, né? Quer dizer, a China tem esse discurso de um dia a gente vai reunificar e tudo mais, mas isso é uma coisa que vai sendo arrastada, né? A China, acho que as notícias dos últimos dias levaram muita preocupação de uma guerra, uma coisa maior, isso né? é importante, né? Vamos dizer, tem chance de ter uma guerra? Então, assim, voltando ao ponto ali do Partido Comunista, o Partido Comunista teme pela sua estabilidade, né? Uma guerra, obviamente, você gera uma situação de risco e fica incerto a continuação do Partido Comunista no poder, né? Então, todos os riscos que aparecem são evitados, né? E o Partido Comunista faz todo o possível para evitar que esses riscos cresçam e ameaçam o futuro do partido, né? Então, não é do interesse da China ter uma guerra, né? Tanto que, assim, você vê que tudo que estão fazendo nesses últimos dias uma fila de tanque passa na praia, né? Mas, por exemplo, a Nancy Pelosi pousou em Taiwan, não tinha caça ali em volta, né? Não teve ameaça, os aviões militares chineses não entraram dentro da zona aérea, né, de Taiwan, né? Então, assim, é uma coisa que serve muito para esse público interno, para ter uma retórica agressiva, né? Mas, assim, realmente, de fato, assim, não aconteceu nada que realmente se indique que olha, realmente aconteceu alguma coisa que vai escalar e levar para uma guerra. E enfim, foi uma grande responsabilidade da Nancy Pelosi, né? Porque ela criou uma segunda frente de tensão internacional para os Estados Unidos no momento em que o país já está voltado para a Rússia, né? E para a invasão da Ucrânia e tudo mais. Então foi desnecessário que acontecesse isso, né? Foi uma responsabilidade mesmo. Né? Foi uma responsabilidade, e aí, assim, os Estados Unidos, existe um esforço, né, do Ocidente de fazer com que a China se afaste da Rússia, né, nesse momento da guerra da Ucrânia. Então, assim, isso mina também um pouco esse esforço, né? Talvez esse seja o maior risco, né? Que a retaliação, nesse momento, posso estar dizendo bobagem, mas venha em alguma espécie de ajuda que os chineses forneçam à Rússia, né? Já que vocês pisaram no nosso calo, nós vamos pisar no seu calo também, né? Essa é uma possível consequência, né? A outra que a gente pode pensar aí, olhando os resultados, né, dessa viagem, é realmente assim, a situação que ficou o Biden, né?
que realmente assim a gente vê que ele realmente não tem nenhum controle do Partido Democrata, né? E que tem esses democratas rebeldes, né, dentro do partido que não dão a mínima para ele, né? Ele está com 31% de aprovação só, então assim ele não é cabo eleitoral, ele não vai ajudar ninguém a se eleger, dificilmente, ainda que ele não tenha desistido, mas ele vai para a reeleição, né? Enfim, aí acho que realmente é uma... Estão tratando ele como pato manco. Né? Exato, total. Ainda no primeiro mandato, né? E assim, um detalhe, né? A Taiwan tem uma importância gigante em uma série de produtos, mas principalmente por causa de chip, né? Exato. Chip de computador, né? É um grande fabricante de chips. Parece certeza. Que eles não tenho certeza desse número, mas parece que eles produzem alguma coisa como 50%, 40% de todos os chips que são usados no mundo. É um número astronômico. Quer dizer, um planeta que funciona à base de chips hoje em dia, né, em tudo. Sim. Para se acontecer alguma coisa com Taiwan, né? Exato. O que a gente sabe até por enquanto, assim, a gente tem todo esse teatro aí de operações, de exercícios militares e tal, mas assim, a gente não viu nada ainda de parar a produção, né? Mas é um risco, sim, concordo, que pode acontecer, né? Não, é só para a gente ter uma ideia, assim, do que significa Taiwan, né? Por que a gente precisa prestar atenção também nessa ilhazinha que está encostada ali na China, né? Ela tem alguma importância para o resto do mundo? Tem. Porque produz esse componente, né? Que está em quase tudo que a gente usa hoje, né? Exatamente. Duda, o que mais você acha importante que o nosso espectador leve para casa desses 2 dias, desse dia, né? Bom, a gente teve a morte do Zawahiri, né? O Zawahiri é um dos principais líderes da Al-Qaeda, né? Ele foi médico do Bin Laden, né? E seria uma grande vitória para o Biden, né? É que realmente o Biden foi atropelado pela Nancy Pelosi. Eu conversei uma vez com uma pesquisadora americana, ela me falou assim, eu estou convencida de que nada mais ajuda o Biden, né? Pode até melhorar a economia, entendeu? Ele pode matar o Zawahiri, pode fazer a paz agora com a China, tá? Mas parece que não tem nada mais que ajuda ele a subir ali na intenção de voto ou aprovação do governo, né? O pessoal pegou ranço. Mas sim, assim, o Zawahiri era uma figura extremamente importante. Havia, com a queda do governo do Afeganistão no ano passado, esse temor de que a Al-Qaeda ganharia mais força, né, poderia se reorganizar. Vamos lembrar também que o Zawahiri estava morando em Cabul. Então, essa me pareceu esse me pareceu um detalhe super importante dessa operação. Super importante. Ele estava lá no cafofo de Cabul, né? Ele estava até então, né? Ele estava sempre escondido ali na fronteira com o Paquistão, ali nas cavernas, né? Mas ele está realmente numa casa em Cabul e veja que a casa, o que apareceu para mim, que era do assessor do Haqqani. O Haqqani era o ministro do interior, né? Então, assim, você tem pessoas no governo hoje do Afeganistão que têm vínculos muito fortes com a Al-Qaeda, né? Então, essa preocupação que havia de que a Al-Qaeda realmente ia se fortalecer. A ferramenta hoje que se tem para conter isso são os drones, né? Então, assim, já tinham matado, acho que 3 conselheiros ali, vices do Zawahiri, mas faltava realmente pegar ele, né? Agora isso aconteceu. É difícil realmente conter um crescimento de um grupo terrorista dentro de um país que é governado pelo Talibã, né? Só com drone, né? Quer dizer, quantos drones a gente vai mandar em Cabul? Então, é aquela situação também que o próprio morto, né? Parecia um personagem secundário a essa altura do campeonato, né? Mas tem esse aspecto, né? O Afeganistão, de novo, sendo usado como esconderijo, como campo de treinamento. Então, acho que foi o Biden mesmo que disse que nós não vamos deixar que o Afeganistão volte, né, a ter esse papel, né? Foi essa...
Agora, ainda que matem o Zawahiri, né, realmente, assim, essa tomada de poder do Talibã, na questão psicológica, né, de conquistar novos membros, né, e de recrutar, né, soldados, isso aí realmente, assim, é uma coisa que, obviamente, a Al-Qaeda estava com 30, 40 mil membros e é difícil que não continue aumentando, né. Então, realmente, é claro que o Zawahiri morto tem um significado Sim, aí, um né? prêmio, claro, né? Mas, enfim, o Afeganistão está na mão do Talibã e a Al-Qaeda tá bem livre ali dentro, né? Muito bem. É isso? É isso.